Aleluia! Boa noite, amados. Graça e paz. Estamos mais uma vez na nossa conversa franca e dessa vez com o título A Eclésia. Tem sido um tempo maravilhoso. Vai aí convidando os seus amigos. Convide os seus inimigos também, eles vão ser abençoados, né? E vão deixar de ser seus inimigos e vão entrar no plano e no propósito de Deus para a vida deles também. Vamos entrando, sejam muito bem-vindos, Flavianita, glória a Deus, graça e paz, corretor Júlio, que bênção. Vão aí dizendo de onde vocês estão se conectando. Geralmente a gente tem uma diversidade grande, né? Nas nossas lives, pessoas que são até fora, né, do Brasil se conectando com a gente. Geralmente a gente tem uma boa gama de pessoas aí de fora do país, né, se conectando. Então vai dizendo aí de onde você está falando, de que cidade você está falando. Que bênção, olha, eu tô com isso. Dani, você tá em BH, né, na minha cidade. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia, São Paulo. Olha aí, Ribeirão Preto. Glória a Deus, que bênção. Olha, Portugal, tá vendo? Temos primeiro país estrangeiro aparecendo aí, né? Pintando na área. Muita gente entrando. Minha sobrinha linda, Jojo. Titia te ama. Gio Reis aí é minha sobrinha, viu, gente? Depois vocês dão um abraço aí, mandam um beijo para ela. Pastor Raimundo, Ivânia, que honra ter vocês aqui. Glória a Deus. Edmilson está em Portugal, né? Que bênção. Muito bom. Gente de Natal, Salvador, né, Pastor Raimundo? Eliane, minha amiga querida, São Paulo. Olha aí, temos Angola. Que bênção, glória a Deus. Vão se conectando, manda ainda, dá tempo de você convidar mais pessoas. Olha, eu vou te falar, hoje é o último, né, a última série desse assunto, a Eclésia, e eu estou com muita expectativa, né? A gente reservou o melhor por último e vai ser um tempo glorioso, vai ser um tempo maravilhoso mesmo. Queria reconhecer aí o pessoal da Word of Life de Coconut Creek. Que bênção! Sejam bem-vindos diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. É uma área linda, eu já estive aí, é muito bom mesmo. Viu? Que bênção! Sejam muito bem-vindos. Muita gente se conectando. Então, pessoal, como eu estava falando, né? A gente reservou o melhor para o último, né? Essa é a conclusão dessa série mesmo, né, sobre a Eclésia. E a gente tem nada mais e nada menos, olha aí, do que Pastor Janduí, né? Para você só ter assim, um gostinho do que você vai receber. Pastor Janduí é um grande homem de Deus, né? Casado com a Eliane, minha grande amiga aí de São Paulo. Eles pastoreiam a igreja Verbo da Vida de Pinheiros. E eles têm 2 filhos, né, Ravi e Gabi. Gabi, ela é linda, maravilhosa, já é uma pré-adolescente já, né? E ele pastoreia, gente, já há 40 anos. Veja bem, você, né, você tá aqui para receber de Deus e muito nessa noite, né? Alguns de vocês aí têm 40 anos, né, de idade, o pastor já estava pastoreando quando você estava nascendo. Então é um homem experimentado na palavra, né, um homem com integridade, né, um homem muito importante para o nosso ministério, né, o Verbo da Vida, e para a igreja Verbo da Vida como um todo. E realmente ele é uma grande bênção, tem muitas experiências e 40 anos de ministério, viu, de pastoreio, gente, não é para qualquer um não, viu? Então você vai receber diretamente dos céus nessa noite e eu tô com muita expectativa já para receber dele, né? A gente não quer nem demorar muito, né? Porque eu realmente quero deixar ele bem livre para realmente, sabe, desfrutar mesmo desse tempo, né? Minha família tá entrando aí, Damares é minha irmã. Dá um alô aí para minha irmã, gente.
Damares, né? Minha sobrinha Jojo, enfim, a galera toda lá de casa em BH deve estar aí conectada. Sani, um beijo, viu? Feliz aniversário, foi seu aniversário essa semana, eu mandei lá o parabéns, mas eu quero fazer de novo aqui online, viu? Então, gente, sem mais delongas, né? Olha, eu queria realmente elevar o seu nível de expectativa para essa noite, sabe? Porque eu tenho certeza, já que a nossa live, né? A nossa conversa franca é sobre a igreja, a eclésia, nós vamos ter aqui um tempo maravilhoso, porque o pastor Janduí é um homem que tem muita experiência para nos compartilhar e muita sabedoria de Deus também, né? Então eu já vou até convidá-lo aqui. Antes disso, gente, deixa eu fixar aqui os comentários, né? Eu queria te dar essa oportunidade, na verdade, de você poder ofertar na vida do pastor Janduí. Eu vou deixar aqui o comentário fixado, tá certo? Esses são os dados da conta dele, a conta bancária. E a Bíblia fala, né, a respeito de você se associar, né, no tocante a dar e a receber na vida de pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, e você ser tremendamente abençoado. Então eu não poderia deixar essa oportunidade passar sem te dar essa chance, né, essa oportunidade mesmo de você abençoar o ministério do pastor Janduí. Ele pastoreia, né, aqui no Brasil, né, em Pinheiros, mas ele também tem obras, né, lá em Washington DC, nos Estados Unidos, em Coconut Creek, que é na Flórida. Então ele é um homem que está, né, fazendo muitas coisas para o reino de Deus. E você, quando se associa financeiramente na vida de pessoas assim que estão, né, dando a sua vida pelo evangelho, você é tremendamente abençoado, porque existe uma unção tremenda que opera na vida do pastor Janduí nessa área, e você será grandemente abençoado. Sem mais delongas, tá? Eu quero convidar, né, o pastor Janduí. Deixa eu só fazer aqui o convite, porque a gente quer muito ouvir a respeito dele, né, a respeito do que Deus está fazendo na vida dele. E olha, vai ser um tempo maravilhoso, né? Eu não tô achando aqui, peraí, só um momento. Verbo São Paulo, não é isso? Glória a Deus. Não tá aparecendo para mim aqui Verbo São Paulo, por algum motivo, hein? Será por quê? Mas eu estou seguindo vocês, né? Não sei se vocês estão me seguindo. Verbo São Paulo tá me seguindo? Alguém pode aí me dizer? Porque eu tô fazendo aqui o convite. Ou então, pastor, se você puder fazer a solicitação, eu também posso receber daqui. Se você fizer a solicitação para participar da live, tá bom? Aí o senhor me diz o que é melhor fazer. Eu tive a certeza de estar seguindo o Verbo São Paulo hoje à tarde, então talvez vocês não estejam me seguindo, né? Por isso que não tá dando certo. Então, se alguém puder aí me ajudar, aí a ajuda técnica, deixa eu ver aqui de novo, Verbo São Paulo, não tá aparecendo aqui para mim, gente. Aí eu não sei o que é que o pastor Janduí prefere. Pastor, o senhor prefere que eu te chame pelo pastor Janduí, o perfil do Insta? Me diz aí o que é melhor. Pessoal entrando, pastor Leonildo, seja muito bem-vindo. Janaína aí tá presente também. Que honra ter vocês aqui. Eu queria seguir ou não é independente, Shirley? Não é não, Gabi. Para ele poder participar da minha live, a gente precisa estar seguindo um ao outro. Exatamente, pastor Raimundo. Pastor Janduí pode me chamar. Eu não sei se ele vai... Ok. Verbo São Paulo tá liberado agora, vamos ver. Ok, muito bem. Então estamos entrando, minha gente. Prepare aí os tambores. Pastor Janduí está entrando na área. Eita, homem de Deus. Aleluia. Como vai, minha irmã? Tudo na paz? Glória a Deus. Pastor, estou muito honrada, muito feliz mesmo
de ter a sua presença aqui na nossa conversa franca. É uma grande honra ter você, um homem de Deus, né? Uma referência de pastor, uma referência de marido, de pai também, para o Amém. nosso povo, né? Eu estou muito honrada, muito obrigada. Eu sei que o senhor é um homem muito importante e cheio, né, de obrigações também, né? Muito ocupado, mas reservou aí um tempinho na sua agenda para nos abençoar nessa noite. Eu só tenho gratidão, viu, no meu coração por essa live. Eu quero agradecer pela oportunidade que você está me concedendo e pelos irmãos que estão começando a participar. Peço desculpa porque tive um probleminha aqui da internet para poder entrar, mas agora nós estamos bem. E para mim é um prazer conversar com você e poder abençoar as pessoas nessa noite, trazendo alguma coisa sobre a igreja e principalmente coisas que têm chegado ao meu coração nesse tempo. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de ter dado certo, né? Gente, eu queria aqui desde já, né, agradecer aí a presença, né, de tantos pastores, né, que estão nos assistindo agora, já ministros que já estão aí, que já têm uma bagagem muito grande já no ministério. É uma honra receber todos vocês. Eu quero de uma vez só cumprimentar todas as autoridades eclesiásticas que nos acompanham agora. E a partir desse momento eu quero mesmo dar esse tempo para o pastor Janduí, para ele fluir naquilo que Deus tem colocado no coração dele. E vamos receber muito de Deus nessa noite. Pastor, a bola está contigo. Amém. E vamos nos preparar, porque com certeza hoje à noite haverá profecia. Eita, Deus glória. vai falar aos nossos corações, com certeza. Shirley, eu percebo que o tempo que nós estamos vivendo como igreja, e nós vamos falar da eclésia um pouco, para não ficar somente na questão prática, mas eu vou falar um pouco da questão teórica também da igreja, um pouquinho da história da igreja, o movimento da igreja e tudo mais. Mas eu vejo que nesse tempo nós precisamos elevar nossa visão espiritual acima da visão natural. E assim nós teremos um discernimento, né, espiritual do que está por trás das cortinas desse tempo que nós estamos vivendo. Igreja é a forma de Deus alcançar as pessoas, de Deus alcançar os povos, e nós temos que ter o entendimento que a força da igreja está nas suas palavras, em chamar as coisas que não existem como se já fossem, né? E eu acredito que isso ainda não tem sido de uma forma mais eficaz e sobrenatural a forma das pessoas buscarem em Deus como chamar coisas que não existem como se já fosse. É como se as pessoas não tivessem ainda encontrado o caminho para que essas coisas pudessem acontecer. E nós sabemos, segundo a palavra, que Deus não viu até que ele falasse, até que ele chamasse a existência. Quando ele chamou, então ele viu. Então, eu acredito que esse é o momento da igreja ativar as leis espirituais, né? E mover-se nos dons espirituais verdadeiramente, adentrar em coisas que Deus tem para esses últimos tempos. Nós estamos vivendo o tempo de uma igreja profética, de uma igreja que vai sinalizar, que vai ser o eco de Deus na terra, que vai ser o chofar de Deus para tocar para as nações, tocar no coração das pessoas. E eu me empolgo quando falo disso, porque eu tenho uma consciência comigo que nós teremos um grande avivamento, um grande e último avivamento do Espírito, né, que envolverá a igreja e envolverá a terra, e não vai ser das outras formas que aconteceram, né, coisas isoladas ou em lugares isolados, né, uma manifestação de cura ali, outra de batismo ali. Eu acredito que esse grande avivamento que vai vir, isso está bem claro no meu coração. Nós vamos ver os dons de revelação, juntos com os dons de poder, junto com os dons de inspiração e os dons ministeriais, tudo isso junto, né? E vai ser um tempo... o normal tem sido para nós o inferno sempre atacando a igreja. Mas esse avivamento vai ser um ataque massivo dos céus através da igreja no inferno. Muito bom. Amém? Então eu tenho certeza que isso vai acontecer e será um tempo em que os sinais correrão atrás dos que creem. Os que creem vão passando e os sinais vão correndo mesmo atrás para operar, para se deixar manifestar na vida das pessoas. Amém? E eu creio também que esse avivamento que a igreja, que a eclésia vai passar, ele se verá com intensidade no cumprimento de uma palavra profética ou uma promessa que foi dada a Jesus Cristo antes dele ir à cruz do Calvário. O profeta messiânico, o profeta Isaías, 730 anos antes de Cristo,
ele profetizou coisas para a igreja, porque quando ele profetizava para Jesus Cristo, ele estava também profetizando para a igreja, porque tudo, na minha compreensão, que foi projetado para Jesus Cristo, foi projetado para a sua igreja. Então, quando eu leio algo sobre Jesus Cristo, eu já tomo para mim. Amém. Porque eu sou a igreja dele aqui na terra. Eu sou o corpo dele aqui na terra. Então não tem como eu ler algo da palavra que foi dado para Jesus Cristo e isso não fazer parte da minha vida. Então essa intensidade do cumprimento de uma palavra que eu vou falar agora, nesse momento, para nós iniciarmos, ela vai ser como uma bomba atômica na igreja. Né? Depois da ressurreição de Cristo, essa palavra entrou em evidência. Ela está em Isaías 53, versículo 10, quando a Bíblia diz, eu vou ler aqui na minha Bíblia, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E a Bíblia diz, quando Jesus der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade. A posteridade é essa igreja triunfante que nós temos hoje. Né? Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Olha que coisa linda. Uma longevidade de vida para essa igreja. E diz mais, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos da igreja. A vontade do Senhor prosperará nas mãos da igreja. Então, o que tem para a igreja é a prosperidade do Senhor nas mãos da igreja. Nós temos que tomar isso como palavra que veio para Jesus, para nós também. Então, essa é uma palavra que, para mim, é uma palavra profética para a igreja dos dias de hoje, para uma intensidade extraordinária. Você já imaginou que é minhas mãos poderem trabalhar a vontade do Senhor e eu ver a vontade do Senhor prosperando em minhas mãos, muito mais do que a minha prosperidade e a minha vontade, mas a prosperidade do Senhor, a vontade dele prosperando nas minhas mãos. É isso que vai acontecer nesses últimos dias. Né? O livro de Efésios, capítulo 3, que fala muito sobre a igreja, Paulo dizia, o objetivo dessa revelação diante de cada trono ou classe de ordens angelicais no reino espiritual e as suas muitas formas e diversidades de plenitude da sabedoria de Deus que está sendo revelada por meio da igreja. Essa é uma tradução TPT que eu gosto muito. Então, nós sabemos que essa multiforme graça e sabedoria de Deus, nos últimos dias, ela será derramada de uma forma que nós ficaremos estupefados. Né? Nós sabemos que algo está se manifestando, algo está também para se manifestar. E quando nós lemos João capítulo 1, versículo 14, quando a Bíblia diz, e o verbo se fez carne, né? O verbo se fez palavra e habitou entre nós, cheio de graça e de verdades, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa palavra para mim hoje está dizendo assim, hoje, a palavra se faz carne agora em mim. Então eu pego isso para mim agora. A palavra se faz carne em mim, ou seja, a palavra precisa tomar forma agora em Janduí. Porque eu sou o representante, eu sou a posteridade dele aqui na terra. Eu sou a representação da eclésia, dessa comunidade extraordinária que ele criou. Então essa palavra ela tem que se fazer carne agora em mim. Ela tem que se manifestar através de mim. E ela se manifestando através de mim, a glória que ele deu para Jesus Cristo é a mesma glória que ele vai dar para mim, para que ela seja manifesta aos homens através da minha vida. Então eu percebo que a igreja, ela como união daqueles que foram chamados por Deus, os quais pela ação do Espírito Santo creem em Jesus Cristo como Filho unigênito e agora o primogênito entre todos, né? Ele foi enviado para redimir-nos dos nossos pecados e essa igreja, a Bíblia diz que se define hoje como um corpo, o corpo de Cristo, bem ajustado e bem moldado. E a significação dessa igreja no nosso meio, no meio da terra, no globo terrestre, no total, essa palavra traduz para mim, do latim eclésia, um ajuntamento básico de pessoas, uma assembleia que se tornou pública, né? Algo que reúne pessoas de todas as classes. Lá fora elas são heterogêneas, mas aqui dentro do corpo ela se tornou homogênea. Todos somos iguais, independente de posição, raça, cor, de língua, né? Então, nós geralmente ouvimos que a igreja, a eclésia, significa chamados para fora.
Esse fato se dá porque essa palavra grega, ela é o conjunto de duas, é uma composição de duas palavras, chamar e fora. Então, teologicamente, nós vemos, e eu vou sair bem rápido dessa parte, porque não é o meu campo, não é a minha praia, né? Mas teologicamente, essa é uma verdade absoluta a respeito da igreja, no sentido de que os membros de Cristo foram chamados para virem para dentro de um padrão fora do pecado e aqui aperfeiçoados nele, saírem para o mundo, para os vários segmentos que o mundo tem, não é? Eu me lembro que na minha infância espiritual, eu cheguei na igreja, você só tem que estar na igreja, só tem que estar na igreja, você não pode estudar, não pode fazer isso, não pode ser aquilo outro. Se eu tivesse aprendido diferente, eu seria hoje um advogado ou um médico, não sei, mas eu aprendi assim. Mas hoje, a minha visão, ela não mostra isso. A igreja tem que estar santificada, não se contaminar com o mundo, mas ela tem que estar no mundo para levar a salvação ao mundo. Então, exatamente essa palavra empregada, né, eu costumo dizer, vinde benditos do meu Pai, por que estás de fora? Não vês que a casa está preparada? A igreja está esperando uma multidão de pessoas que vão vir. E eu vejo multidões. O meu coração se alegra, eu choro quando eu oro, vendo multidões chegando. As igrejas não caberão. Ei, pastores, vocês que estão me ouvindo aí, vocês estão pensando que vai caber esses tempos que vocês têm? Não vai caber, porque vai ser uma multidão. Esse avivamento do Espírito vai tocar o mundo de tal forma, num momento assim, num abrir, piscar de olhos, vai ser como uma nuvem, quando o dia amanhece, aquela brisa, você não consegue ver além. Essa é a nuvem que está para chegar, e as pessoas vão ser atraídas, elas vão ser chamadas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito. É isso que vai acontecer nos últimos dias, né? E os escritores neotestamentários, eles empregam a palavra eclésia no sentido exatamente disso, de uma reunião de pessoas. E é isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai ajuntar pessoas com um propósito específico, né? E nesse propósito específico, nós vemos que essa igreja, ela não nasceu necessariamente agora, depois de Cristo. Essa igreja no Antigo Testamento, a Bíblia fala, os Escritos falam, né? Que ela já tinha um nome, era o Carral de Deus, era o Cachá de Deus, ou como se diz, o Carrá de Deus, que significa uma multidão de pessoas reunidas. Então essa igreja já vem de trás, né? Era a igreja dos israelitas, ela vem de trás, ela vem caminhando, mas ela vinha cultuando alguns símbolos que já se tornaram reais para o nosso tempo. E agora nós estamos no novo tempo. Esses símbolos passaram. Agora a gente está vivendo os símbolos que o Espírito Santo está trazendo, que é fogo, que é vento, que é água, que é poder, que é graça. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E é isso que nós vamos viver. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso me empolga. Isso me empolga. Então, no Novo Testamento, por duas vezes nós vemos o nome eclésia. A eclésia como os israelitas e a eclésia como nós os gentios que fomos reajuntados nessa plataforma, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Mas em todas as ocorrências de eclésia significa uma igreja de Cristo, uma igreja cristã, uma igreja chamada do mundo para um propósito específico, onde todos unidos num só pensamento, numa mesma disposição mental, no mesmo parecer, vamos chegar a um denominador comum. Deus sempre teve um povo separado para si mesmo, né? Esse fato me diz que a verdadeira igreja, ela vem caminhando, assim como se fosse invisível. Tem momentos que ela é visível, mas tem momentos que ela fica invisível. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Eu estou caminhando com a igreja, tem vezes que eu vejo a igreja invisível, a igreja que os meus olhos veem não é a igreja que Deus vê, porque a igreja que Deus vê é muito diferente daquilo que nós estamos vivendo. Mas quando esse sopro do Espírito impulsionar essa terra, aí sim o mundo vai ver essa igreja invisível, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de graça, cheia de misericórdia, uma igreja que vai alcançar. Meu Deus, me faltam palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, essa igreja vem caminhando, visível ou invisivelmente. É a igreja do povo escolhido do Senhor, né? Cuja história se desenvolveu em momentos diferentes, em situações diferentes, mas ela nunca
deixou de existir. Ela nunca deixou de estar presente, né? Um período antes de Cristo, essa igreja verdadeira, ela é identificada desde os tempos remotos, em outros tipos de aliança. Mas essa igreja já existia. Nós temos que entender isso. Ela foi agora em Cristo, pelo sacrifício perfeito, aperfeiçoada. Mas ela estava lá. Quando os homens de Deus, no caso Abel, Enoque, Noé, que eram homens que preservavam aquilo que Deus falava, eles tinham códigos de honra. Ei, a palavra é essa. Veja bem, homens precisam ter códigos de honra. Como é que surgem códigos de honra dentro de uma igreja, para que a gente possa alcançar o mundo, para que o mundo veja o código de honra da igreja? São homens e mulheres de Deus, crianças, velhos, todos chamados, e eles começam a tomar as suas decisões por princípios. Esses princípios são fundamentados na palavra, e quando eles se fundamentam na palavra, aí você cria um código de honra. É por isso que você vê José, a mulher fica nua diante dele, tira suas roupas, e ele não se deita com ela porque tem um código de honra. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você tem um código de honra, você preza o que Deus lhe deu, você preza a aliança, você honra a igreja, você honra a eclésia, você não cai, você não é enganado, porque você apresenta o código de honra. Essa igreja, ela tem um código de honra. Bendito seja o nome do Senhor. Abel tinha esse código de honra. Enoque tinha esse código de honra. Noé tinha esse código de honra. Não importa o que as pessoas dissessem. Não importa se é 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 100 anos. Ele falou, o projeto vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles tinham um código de honra com o Senhor. Você vê também um exemplo interessante. Melquisedeque, o rei de Salém, né? Mesmo dentro de um politeísmo esmagador, predominante, aquele homem estava lá como sacerdote do Deus Altíssimo. Por quê? Porque ele tinha um código de honra. Ele sabia para onde Deus o estava levando. E ainda que ele não visse, como diz o livro de Hebreus, muitos não viram as promessas, mas eles estavam trabalhando essas promessas para mim e para você, que somos a igreja de hoje, né? A Bíblia fala, por exemplo, em Abraão. Abraão, né, promessas foram dadas a ele com relação à sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? É a igreja de hoje. Então, todas as promessas que foram dadas a Abraão são promessas nossas, são promessas que nós devemos viver inseridas nessa igreja do Novo Testamento. Então, a partir daí, com raras exceções, a igreja estava sempre concentrada, especialmente a igreja como nação de Israel. Eu fico maravilhado com as coisas que aconteceram naquela igreja do Velho Testamento. Agora, imagina você, as percepções que nós estamos tendo com o que Deus vai fazer nessa igreja dos últimos tempos, né? Nesse último tempo, aqueles rituais, aquelas ordenanças, aqueles símbolos que apontavam para Cristo, agora não mais. Agora Cristo, com o sacrifício perfeito, já concretizou tudo isso. Então, nós podemos andar em outro patamar, né? A Bíblia diz lá no livro de Efésios, no livro de Hebreus, que Jesus, com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre tantos quantos estão sendo santificados. Olha que coisa linda. Porque com um único sacrifício, ele perdoou para sempre os pecados, e agora essa igreja pode se reunir santa, sem ruga, sem mácula, com uma missão, com um propósito bem definida, sabendo aonde vai chegar, sabendo o que quer. Bendito seja o nome do Senhor. E essa igreja sempre preservada, mesmo em tempo de apostasia, mesmo em tempo de dificuldades. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sabe de uma coisa, eu vou arriscar dizer um negócio aqui com muita ousadia. O diabo influencia, mas a porta do inferno não se abre mais. Aleluia! Essa porta está fechada. Bendito seja o nome do Senhor. Essas portas não prevalecem. Nós agora, o povo de Deus, a igreja, a eclésia, juntos, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma disposição mental, nós é que vamos levar, através desses códigos de honras que nós estamos fazendo, essa luz e esse sal para o mundo, porque é assim que nós somos. Bendito seja o nome do Senhor. Até nos dias de Acabe, nós vemos como a idolatria, a perversão, através da rainha Jezabel, não é? Mas a Bíblia diz que haviam 7.000 que não se dobravam. Essa era a igreja. Era aquela igreja que ninguém via, que não se dobrava a Baal, que não se dobrava aos ídolos. Ela estava sendo preservada. A qualquer momento ela iria se levantar, né?
Eles enfrentaram, claro, duras perseguições, como ocorreu com o profeta Elias, mas eles permaneceram fiéis porque eles tinham um código de honra, bendito seja o nome do Senhor. Já no Novo Testamento, nós vemos através da Nova Aliança que Cristo cumpriu, não é, todas aquelas promessas e as esperanças que estavam propostas no Antigo Testamento se cumpriram todas em Cristo, e agora nós temos uma nova aliança, né? Bendito seja o nome do Senhor, uma igreja diferente, uma igreja mais coesa, uma igreja que é do Espírito Santo, cuja dispensação é dele. Agora, nós como filhos de Deus, precisamos começar a pensar o tipo de vida que nós estamos vivendo nessa igreja, como é que nós estamos nos aparelhando para vivenciarmos os últimos momentos dessa igreja. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo, então eu estou esperando assim algo sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor. O escritor de Hebreus, ele dá detalhes sobre isso. Ele enfatiza que os santos do Antigo Testamento depositaram sua fé no Messias, que havia de vir. Enquanto os redimidos dessa igreja nova, do Novo Testamento, depositam sua fé no Messias que já veio, que é eterno, que é sumo sacerdote e que virá novamente até as nuvens com esses santos do Velho Testamento para nós nos encontrarmos para um encontro glorioso. Mas esse encontro glorioso não pode acontecer enquanto essa igreja tiver ruga e tiver mácula. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo prometeu para a sua igreja, logo após a sua ascensão, ele prometeu que viria o Espírito Santo para aquele dia de Pentecostes, que daria início à grande internalização da igreja no mundo, né? O evangelho seria pregado em todo o mundo, a comunidade dos fiéis seria formada, né? As pessoas de todas as tribos, povos, raças, língua e nações, não haveria distinção, né? O próprio contexto do livro de Atos, por exemplo, fala de eventos específicos, né, que ocorreram para mostrar muito claramente essa unidade das raças, das línguas, dos povos. O próprio dia de Pentecostes quebra uma maldição, que foi a maldição das línguas, quando as pessoas não se entendiam. Pentecostes vem e as pessoas se entendem agora. Aleluia, porque a maldição foi quebrada. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do... E a prova de que nessa igreja virão povos de todas as línguas, nações e raças é a conversão do nosso irmão Cornélio, né? Que era um gentio, mas que adorava a Deus, e Deus viu aquilo e, de repente, Deus promove um encontro, uma conexão divina. Portanto, essa igreja, sem qualquer distinção de nacionalidade, judeus, gentios, crentes de todas as raças, ela está se encontrando, formando esse corpo poderoso. Irmã, isso vai ser uma nuvem que vai subir de pessoas. Que coisa linda! Quando aquela trombeta tocar, que os mortos se levantarem e os vivos começarem a ouvir os seus nomes sendo chamados, o chofar de Deus tocando profeticamente, chamando as nações. Meu Deus, que coisa linda, que encontro glorioso será isso. Glória a Deus. Essa igreja é formada por uma comunidade visível, mas também por uma comunidade invisível, como disse, né? No entanto, essa comunidade é constituída por dois grupos, e eu vou dizer aqui para você agora. Um grupo é chamado grupo militante. Como é que eu chamo o grupo militante? É aqueles que estão militando aqui ainda. Não é? Eu não quero contrariar nenhuma doutrina, mas o grupo militante é aquele que está aqui exercendo a sua fé, que está trabalhando. Mas já existe uma igreja triunfante, aquela que já subiu, que é a do Velho Testamento. Mas essa igreja militante / triunfante também está aqui, porque os militantes já estão triunfantes pela palavra que possuem, né? Pela palavra profética que receberam, que reinariam em vida, né? Então essa igreja dos fiéis que está no mundo, meu Deus, ela é triunfante. Por quê? Porque ela tem a palavra, ela tem a fé que foi dada, essa fé que remove montanhas, que faz as coisas acontecerem. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Essa igreja que nós estamos vivendo é a igreja que a Bíblia diz, através da boca de Paulo em Romanos, é a igreja que recebeu a abundância da graça, que recebeu também o dom da justiça e que está reinando em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a igreja que está reinando. E haverá um dia que essa igreja que está reinando aqui, finalmente, vai sair uma notícia.
essa igreja vai subir e coisas extraordinárias vão acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto esse dia não chega, essa igreja militante barra triunfante que está vivendo aqui, que está realizando coisas, que está sendo sal e luz, ela precisa de algo que está para vir. É exatamente esse avivamento que eu estou dizendo. Na minha infância espiritual, nós íamos às ruas, nós íamos às universidades, nós íamos aos palácios, nós atuávamos nas esferas executivas, legislativas, judiciária, não havia vergonha de se pregar o evangelho, a gente andava, não tinha tablet, não tinha celular, a gente andava com a Bíblia mesmo, as pessoas lá haviam os bodes, não tem problema, mas os bodes, quando as pessoas precisavam, eles iam orar por essas pessoas. Eu estive em lugares onde nós chegamos e a igreja tinha que ser queimada porque o padre não aceitava. Cheguei em outro lugar que tive que dormir na prisão porque ninguém dava uma hospedagem, não é? Mas isso contribuía porque o policial que saía para tomar uma bicada na esquina, ele dizia, os crentes estão presos. Aí as pessoas, invadiam a cidade, os crentes estão presos, mas os crentes não estavam presos, ele estava brincando. Ele deu um quarto para os crentes ficar porque ninguém queria. E aí no outro dia, quando a gente abria a porta, que ele abria a porta, estava lotada à frente da delegacia, botávamos uma caixa de sabão, subíamos, ligávamos o microfone na caixa, pregávamos o evangelho, 50 pessoas, 60 pessoas na missão evangelizadora recebiam Jesus. Ei, essa igreja que tem uma voz profética, que é o chofar de Deus, onde ela está? Ela está dentro das quatro paredes. Essa igreja precisa sair das quatro paredes. Amém. Porque o Novo Testamento ele destaca a importância dessa igreja, de nós estarmos inseridos na sociedade, né? No contexto de tudo aquilo que a sociedade necessita. Bendito seja o nome do Senhor. E aqueles que são tocados pelo Espírito, que são convencidos do pecado, da justiça e do juízo, eles precisam fazer parte dessa eclésia. Eles precisam receber essa fé extraordinária que nos foi dada através da palavra de Cristo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Então, é um chamado universal, é um convite universal, sabe? Os convites estão sendo feitos por etapa, mas haverá um momento que esse convite, aleluia, eu vou te dizer uma coisa, é o céu que vai tocar esse chofar do chamamento. Amém. É o céu que vai haver um toque, vai haver algo diferente. Eu estou crendo nisso e eu estou esperando nisso. Alguém pode pensar, puxa, o pastor está velhinho mesmo, ele está pensando em coisa. Não. Eu tenho convicção, né, que isso vai acontecer, essa igreja se tornará visível. Essa igreja se tornará visível conforme as pessoas vão vendo e conforme as pessoas vão vendo os milagres que vão acontecer, essas pessoas vão estar vindo. Porque qual é a missão verdadeira da igreja? É ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. A minha geração ia para as praças. A geração dos meus filhos já não vão mais para as praças. E a geração dos meus netos. Então, se Deus, se o Espírito Santo não derramarem isso que eu estou vislumbrando com os meus olhos espirituais quando eu estou orando, as gerações futuras não saberão nem o que é isso. Olha, a geração que nós temos hoje na igreja não viveu um avivamento. Essa geração que nós temos não viveu um avivamento. Eles não sabem o que é um morto ressuscitar, o que é uma pessoa se quebrantar e correr para o altar e dizendo, eu estou em pecado, me ajude. Sabe? Você está pregando a palavra. Eu já vi isso. Eu já participei disso. Isso já aconteceu comigo. Você está pregando a palavra, você nem termina para fazer um apelo, as pessoas já estão vindo pelos corredores. Em 73, nós tivemos um avivamento desse em Campina Grande. Essa terra que você está aí, minha irmã, onde eu nasci, é uma terra abençoada. Já vi esse avivamento aí. Amém? E Paulo, ele nos diz como era que isso acontecia, e nós vimos isso. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiam de linguagem persuasiva, de sabedoria humana, mas de demonstrações do Espírito e de poder. Amém. Para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então está voltando esse tempo em que o Espírito Santo vai tomar os púlpitos, vai tomar os pregadores. Aleluia! Você vai chegar lá, vai pregar e vai sair dizer assim, meu Deus, o que foi que eu disse? Gente, o que foi que eu disse? Talvez ele não tenha nem a quem perguntar, porque vai estar todo mundo no chão, naquele poder.
Aleluia. Pessoas curadas, cadeiras de roda por todo lugar e as pessoas se levantando. Oh, Glória. aleluia. Sabe, eu estou vendo esse tempo chegando, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E o apóstolo Paulo ressalta isso. Ele diz que as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz têm que ser mostradas. Essas virtudes estão em nós. Né? Paulo diz também a palavra que eu liberei, a mensagem que eu preguei e a forma como eu preguei. Não foi uma tentativa de influenciar vocês com argumentos persuasivos, mas para provar a vocês o poder onipotente do Espírito Santo de Deus, pois pretendia que sua fé fosse estabelecida na sabedoria de Deus e não de homens, para que você possa confiar na onipotência, na onipresença e nesse poder extraordinário que vai fazer essa roda rodar, chamada Eclésia, chamada Igreja de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como igreja, nós temos que começar a nos preparar para algo que está vindo. Nós estamos ainda, às vezes eu penso que nós entramos no mundo de Nárnia. Ei, temos que sair do mundo de Nárnia. Não podemos ficar. Aquilo ali é uma ficção, por mais bonita que seja a história. Conosco é diferente. E essa igreja, a comunhão dos fiéis, né, feitos, novas criaturas, e os seus militantes, os seus homens de triunfo, né, refletindo essa glória de degrau em degrau e de glória em glória e de fé em fé, demonstrando essa generosidade, essa bondade para a comunidade que vive, para a cidade que vive. E sabe de uma coisa, isso vai tomar as pessoas, porque as pessoas estão sedentas. As pessoas que eu tenho acompanhado nesses dias, o problema delas não é o Covid-19, o problema delas é o medo. E a maioria delas, crentes, elas estão com medo, elas estão acuadas. As casas viraram agora cavernas, elas começaram como trincheira, mas agora elas são verdadeiras cavernas, as pessoas não querem sair, mas sabe de uma coisa, isso vai mudar, porque o Espírito Santo vai começar a fazer algo extraordinário. Essa igreja, ela tem que ser uma família, porque essa igreja, ela é o templo do Espírito Santo. Ela também é a igreja do Israel de Deus, que vai se unir. Essa igreja é a geração eleita, ela é o sacerdócio real, ela é a nação santa, ela é o povo de exclusividade de Deus, um povo exclusivo, um povo separado, um povo trabalhado pelo fogo do Espírito, como se trabalha o ouro, como se trabalha a prata. Essa igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Essa igreja pertence a Deus porque foi comprada pelo sangue de Cristo. Essa é a igreja gloriosa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, vestida de justiça, com os méritos de Cristo, não com os méritos da própria. Essa igreja é a uniforme sabedoria de Deus, a uniformidade de Deus. Essa igreja, de fato, ela é perseguida pelos ímpios, mas ela será sempre guardada pelas mãos de Deus. Por isso que eu quero profetizar. Eita, Jesus! Oh, eu quero profetizar que está vindo aí um avivamento. Vindo aí um avivamento e um tempo de trazer agitação espiritual para a igreja. O mundo precisa ouvir a voz da fé. A voz da fé. E para ouvir a voz da fé tem que ser pela igreja. Deus ainda não terminou com as nações. Deus ainda não terminou com a sua igreja. Deus ainda não terminou com seus eleitos. E antes da igreja subir, nós participaremos do maior evento e do derramamento do Espírito Santo de uma forma contagiante. Amém. Não ficará nenhuma carne que não seja tocada. Pode ser que não venha, mas não ficará. Serão tocadas de uma forma ou de outra. E por que eu digo isso? Porque os demais derramamentos, como eu disse no início, eles tiveram presença de dons do Espírito, mas de uma forma medida. O que eu estou dizendo é que agora será uma forma sem medida. Porque o céu, antes de levar a igreja, ele vai se derramar sobre a terra. Claro que isso vai despertar inveja, ciúme dos adversários. Claro, isso vai inflamar a colmeia. Mas não tem problema, antes disso, coisas extraordinárias vão acontecer e muitas almas. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Oh,
Aleluia. Bendito seja o Aleluia. nome do Senhor. E eu te digo uma coisa, isso vai acontecer porque os céus vão abrir as portas ou as comportas do sobrenatural de tal forma que de uma vez por toda você vai ver os dons de revelação, você vai ver os dons de poder, você vai ver os dons de expressão vocal, juntos com os dons ministeriais, ministério de socorros. Isso vai varrer o mundo de norte a sul, de leste a oeste. As pessoas não vão entender. Uma cidade como São Paulo, veja o que eu vou dizer agora, 10 milhões de pessoas se rendendo, procurando igreja. Eles não sabem por quê. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Será uma nuvem adentrando as cidades de norte a sul, de leste a oeste, levando uma comoção tão forte de Deus que as pessoas, por um momento, não poderão nem se mexer. Elas vão ficar olhando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Haverá um aquecimento tão profundo nos corações, haverá uma perplexidade, o arrependimento, confissão de pessoas, as agendas ocultas serão rasgadas, os bares, os prostíbulos, as casas de aborto se fecharão. Meu Deus! E nós iremos ouvir relatórios de que a violência perdeu a força por um tempo, o temor, a desonestidade, subiu o nível de honestidade, as casas noturnas darão lugar às reuniões de oração e as igrejas vão lotar. Os pastores não estão preparados para isso. Meu irmão, eu não estou querendo subjugar ninguém, não estou querendo condenar ninguém, mas é o que eu estou vendo. Bendito seja o nome do Senhor. Então se prepara, porque é muito grande o que estava vindo. Esse mover, outra coisa linda que eu vou te dizer, é que a maioria dos avivamentos que houveram, eles foram por períodos. É interessante que os avivamentos foram sempre período. Por quê? Porque os homens tentaram controlar o avivamento. Os homens tentaram colocar o avivamento para si mesmo. Começaram a fazer marketing para eles, os avivamentos. Dessa vez, não. Dessa vez, quem se posicionar para tomar posição à frente do avivamento será tirado. Eu não quero dizer como, mas será tirado. Sabe por quê? Porque será um mover dos últimos dias e será um mover do Espírito. E nenhum homem, nenhuma arma química, nenhum rei, ninguém poderá controlar o que vai acontecer. Nenhuma denominação controlará aquilo que vai acontecer. E isso acontecerá devido a uma fome que vai ser gerada. Sabe, quando você tem fome, você tem vontade de comer. Então isso vai vir uma nuvem que vai tocar o ventre das pessoas. Elas vão sentir fome, elas vão sentir sede, mas no coração. Elas vão sentir sede e fome da palavra de Deus de tal forma que os céus e os poderes serão derramados como um dilúvio. Escute isso. Será derramado como um dilúvio nos dias de Noé. Essa fome será derramada como um dilúvio. Por isso que a onda de salvação varrerá o mundo como nunca foi visto. Pessoas se jogando no altar. Um caldeirão efervescente de milagres de todos os tipos. Pessoas se comunicando, falando das grandezas de Deus em língua como se fosse uma língua natural. Você fala em língua para o outro entende. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É exatamente isso que vai acontecer. Agora eu quero ler um salmo para você. Quero ler um salmo para os irmãos que estão nos assistindo, que é um salmo que eu vejo que é para os últimos dias. Veja o que é que o salmo diz, depois eu dou a referência. Os que habitam nos confins da terra verão e temerão, Senhor, os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os trarás a exultar em júbilo. Tu visitarás a terra e a regarás. Tu a enriquecerás copiosamente com os teus ribeiros, que são abundantes de águas, ó Deus. Tu prepararás o cereal para que nos fins tenhamos abundância. Então veja, os que habitam nos confins da terra temerão aos teus sinais. Então todos verão coisas extraordinárias. Tem uma outra tradução que diz assim, as pessoas ficarão maravilhadas. Sabe, Manoá e a esposa, eles receberam a visita de Jesus Cristo, só que eles não sabiam que era Jesus Cristo. E eles disseram assim, era um costume honrar os profetas, né? Quando os profetas vinham. Eles disseram assim, diga seu nome, para que quando se cumprir tudo que você disse, nós te honremos. Ele disse, por que vocês querem saber meu nome, visto que é maravilhoso? Eles olharam assim, e aí de repente Jesus entrou naquele fogo, naquela nuvem,
E a Bíblia diz que ele se moveu maravilhosamente. Ninguém sabe como é esse mover maravilhoso. É esse mover maravilhoso das hostes celestiais que nós vamos ver nos últimos dias. As pessoas pensam que viram alguma coisa, nós não vimos nada ainda. Nós vamos ver o que é o céu em movimento na Eita, terra. eita, Nós glória. vamos ver o que é o céu em movimento na terra. Amém. Coisas extraordinárias acontecendo. Esse salmo é o Salmo 65, versículo 8, para quem quiser anotar. Então, te digo também, vou profetizar novamente aqui, as nações que investiram em outras nações e enviaram missionários, essas nações que enviaram esses missionários, mas se distraíram no processo, né? Se distraíram do foco, pois bem, mesmo assim, elas irão receber missionários para estabelecerem nelas o fogo do Espírito. Agora, as pessoas não sairão de qualquer jeito, elas sairão em chamas. Elas sairão em chama. E quando elas chegarem numa certa cidade, que elas forem passando, as pessoas vão, aquelas fagulhas de fogo vai tocando nessas pessoas. E elas vão se enchendo. E tem pessoas que vão ver, meu Deus, aquele homem está ardendo de fogo, mas não está se queimando. O que está acontecendo? Aleluia! Vai ser assim, porque só uma maravilha dessa vai poder tocar. E Manoá disse assim: mulher, vamos morrer, porque o que nós ouvimos e o que nós vimos, como pode continuar vivo? Quando eu chegar no céu, eu vou dizer: Manoá, você devia ter dito o que você ouviu e viu, mas não foi permitido a ele. Oh, Deus! Eu sei, eu sei. Eu sei que já existem ondas, né? E nós estamos terminando ao fim da live. Meu Deus, você não falou nada, mas eu sei que já está havendo moveres de oração, moveres de ensino e também de salvação. Mas eu vou te dizer uma coisa: essa onda ainda está pequena demais. Essa onda de demonstrações de poder através do Espírito, ela vai crescer, ela vai aumentar, ela vai se cumprir dentro daquela profecia de Ezequiel. Vai chegar um momento que você não vai poder botar o pé no chão, ou você tem coragem de nadar e fluir nas ondas do Espírito, ou você não vai. E eu vou dar um exemplo disso, de coisas incomuns que nós vamos ver. Pessoas atravessando paredes dentro de um culto, pessoas atravessando coisas para livrar outras pessoas, e as pessoas vão ver e vão ficar assombradas com isso. De repente, o pregador está pregando e um coração aparece na mão dele para alguém que está precisando de um transplante ali na hora, e as Eita, pessoas vão glória. ficar assim: meu Deus, o que é que está acontecendo isso? E quando isto será? Eu te digo, ainda neste século, vou arriscar mais ainda nessa década que nós estamos vivendo, há uma geração nova que não sabe, que não viu, que não experimentou o que é um avivamento espiritual. Inclusive, muitos dos nossos pastores. Porque uma coisa é você falar de avivamento, outra coisa é você ter participado de um. E eu estou falando porque eu participei de um avivamento. E eram muitas coisas. E eu sei que muitas coisas, muitas pessoas criticaram, né? Eu vi dentro de uma igreja pessoas recebendo dentro de ouro. Mas para que dentro de ouro? Eu não sei. Eu só estou dizendo que eram coisas que estavam acontecendo. Entendeu como é? Pessoas que tinham o dedo que não podia se mexer. No culto mesmo já começou a acontecer. Coisas extraordinárias acontecendo. Pessoas sendo renovadas, não é? Então, eu te digo, neste século ainda, porque há uma geração que não conhece, essa geração, ela vai conhecer. Né? E Amém. esses avivamentos que aconteceram, que nós já conhecemos no passado, né? Em Kentucky, por exemplo, né? Com John McGregor, que presidiu estranhas manifestações espirituais lá no condado de Logan, uma coisa assim fenomenal, né? Que muitas pessoas tentaram esconder como era que acontecia essas coisas, o porquê de acontecia, porque é como fizeram, diz que o corpo dele foi roubado, não diz que ele ressuscitou. É a mesma coisa nos dias de hoje. As pessoas escondem isso, né? E há crentes também, eu espero que aqui nessa live não, mas tem crentes que não acreditam nas coisas que nós estamos falando. Agora, olha lá para a Rua Azusa, né? Um avivamento que veio de Topeka, Kansas, né? E tantos outros que eu poderia mencionar, né? Porque eu gosto de ver, de estudar os avivamentos. O avivamento lá no minúsculo Principado da Grã-Bretanha, né? No país de Gales. Coisa Sim. extraordinária, né? Que as pessoas estavam no bar com o copo, e naquele momento do avivamento elas tentavam levar o copo e o braço não dobrava, não dobrava, não dobrava. É isso que eu estou falando desde o início. As pessoas vão ficar paralisadas.
um olhando para o outro, pensando o que é que está acontecendo. E aquilo vai tomando as pessoas, vai tomando as pessoas, vai tomando as pessoas, sabe? E aí vem uma compulsão de arrependimento do que está fazendo. E essas pessoas vão começar a confessar. Bendito seja o nome do Senhor. Eita, Agora, uma coisa é você ler isso nos livros, outra coisa é você estar no furacão, é você estar na boca do vulcão, é você estar no ápice disso, vivendo. E vou te dizer uma coisa, isso é possível. amém. Agora, nós precisamos, como igreja, começar a buscar, porque a Bíblia diz que só um pode avivar a igreja, que é Deus. O profeta disse, o profeta proclamou cantando, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque. Deus é o que aviva, mas é o povo que busca. E se nós buscarmos verdadeiramente esse avivamento, aquilo que vai abalar o mundo, as coisas que estão vindo para ser abaladas, nós vamos vivê-las. E nós não ousemos pensar que o avivamento será da forma que nós pensamos. Não, não será da forma que nós pensamos. Ele será de uma forma diferente. Muitos se dobrarão, porque será algo do Espírito. E eu sei de uma coisa, esse avivamento ele vai colocar uma pressão nas bases da sociedade. Ele vai colocar uma pressão nas bases das ideologias. Ele vai colocar uma pressão na igreja e colocar uma pressão no inferno. Os crentes mais velhos desejarão santidade. Isso. Aqueles que estão dormindo, que estão cabisbaixo, eles vão acordar. E os cultos serão diferentes. Sabe de uma coisa? Pessoas que hoje ficam olhando para o relógio, porque já está 1h15 do culto. Tem pessoas que vão pedir para não sair. Eita, glória. Porque vai ser um poder tão grande, os cultos vão ser diferentes. E alguém pode dizer assim, sabe, Sheila, eu tenho medo desses excessos, porque eu não sei se é de Deus. E se não for de Deus? Agora, o interessante perceber é que você percebe que os que têm medo e os que chamam de excesso, em contrapartida, eles só criticam e eles não têm nada para mostrar além das críticas. Né? Se alguém está criticando alguma coisa e não tem algo mais excelente do que isso que ele critica para mostrar, eu te digo, nós não devemos dar crédito. Isso. E alguém pode dizer também, bem, pastor, você nessa noite está fazendo a live, você está falando de moveres de Deus que aconteceu, por exemplo, em 1800, né, que aconteceu em 2000, lá em Cristo, né? Já fazem 2000 anos que aconteceu o Pentecostes, você está falando de 1904, você está falando de 1916, você está falando de Rua Azusa, mas eu posso te dizer uma coisa, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o Deus dos séculos passados, Deus é o Deus do século presente e Deus é o Deus dos séculos futuros. Mas a verdade é que Deus está construindo uma plataforma nessa eclésia, nessa igreja de hoje, para que todas essas coisas aconteçam. Agora, é preciso que nós tenhamos fome, é preciso que nós tenhamos amor pelas almas perdidas, é preciso que nós nos realinhemos, que nós nos redefinamos com relação à fé e com relação à justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Se você desejar, eu dou uma pausa aqui, você fala um pouco e nós voltamos. Você é que sabe. Pastor, meu Deus do céu, a gente só tem 1 minuto e 40 segundos, né, para encerrar. O povo aí tá aí, hashtag parte 2. Tem gente que está querendo que o senhor cante. Então, a gente não pode encerrar isso aqui desse jeito, né? Aleluia. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o pastor está fluindo em profecia e coisas tremendas estão acontecendo, né? Enquanto ele fala, coisas estão sendo liberadas. E se eu fosse você, eu não ficava só assistindo, não. Recebia mesmo, né? Pegava dessa unção que está sendo liberada, porque está sendo tremendo. Pastor, se o senhor nos conceder, a gente quer continuar mais um pouco. Eu não quero abusar do seu tempo, né? Mas a gente quero continuar pode porque eu tenho umas coisas para profetizar para essas pessoas que estão assistindo. Amém. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, a gente retorna, pega todo mundo, convida mais gente. A gente tem que ouvir o que o pastor está falando, porque são coisas, são preciosidades. Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Eu só vou encerrar e a gente retorna, ok?